momento, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do primeiro verso. Diz o texto: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu nem tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus lhe disse: vá, chame o teu marido e volte. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou a verdade, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nosso Deus e Pai, nós invocamos o teu nome neste lugar e pedimos ao Senhor que o Senhor passe, cruze
os nossos caminhos. Há alguns aqui que vieram para tirar água desse poço. Há alguns aqui que durante esta semana, ó Deus, tem procurado de que forma vão alimentar a sua vida. Mas nós pedimos ao Senhor que a tua luz, que ilumina os nossos entendimentos, possa ter sobre nós, sobre a minha vida, para que eu não possa falar aquilo que tu não queres, e sobre a vida dos teus filhos, para que eles possam ouvir, aceitar e receber a palavra que vem do Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Meus queridos, o tema da minha mensagem nesta noite é: você tem sede de quê? Essa história narrada pelo João é uma história que conta o encontro de Jesus com uma mulher samaritana numa cidade chamada Sicar, em que havia um poço construído pelo Jacó, de modo que a existência desse poço já é em si um milagre. Quantos anos se passaram e aquele poço permanecia naquele mesmo lugar. Foi um poço que alimentou a Jacó, seus filhos, o seu gado, continuava a alimentar de geração em geração. E é interessante que esta mulher vira para Jesus, após Jesus ter dito a ela que a água que ele lhe desse jorraria nela a tal ponto de que ela jamais teria sede. Ela diz então para Jesus: me dá desta água para que eu não venha mais aqui nesse poço buscá-la. E é interessante porque o que agrava o episódio, que nós estamos diante de uma situação fática que se dá às 12 horas do dia, meio-dia, é um calor escaldante em que aquela mulher e que Jesus se encontrava, e ela então, prevendo todo esse percalço que ela tem de dia após dia, de ir naquele poço e retirar a água, ela diz para Jesus: olha, me dê dessa água para que eu não precise mais vir aqui. E aí é interessante porque é bem provável que esta mulher tinha algum problema em sua comunidade, porque ela não vai acompanhada com outras mulheres, ela vai sozinha, e ela vai em um horário em que os outros samaritanos estão almoçando. É um horário convenientemente de almoço. Então esta mulher samaritana, que o João não dá nome a ela, mas registra esse episódio, dizendo que ela se encontra sozinha e ao meio-dia, é uma mulher que está necessitada. E Jesus então questiona essa mulher, indaga essa mulher, porque os seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Jesus diz a ela: me dê de beber. E aqui há um confronto, aqui há uma tensão nesse diálogo, porque Jesus é homem, e o texto narra que há uma mulher. Então nós temos um homem pedindo água para uma mulher, nós temos um homem que é judeu, cuja nacionalidade, do ponto de vista social, político, cultural e até mesmo religioso, distinguia dos samaritanos. Então nós temos aqui um conflito social, um conflito cultural, um conflito religioso.
e o ambiente é um ambiente solitário. Então é um ambiente propício para uma relação sexual casual, é um ambiente propício para o famoso pega para capar, porque se trata de um argentino com um brasileiro, então é um ambiente propício para uma luta, uma discussão mais acirrada, um conflito. Mas nesse ambiente que poderia se tornar um campo de tragédia, que poderia se tornar uma faixa de Gaza, Jesus transforma o ambiente. E não apenas o ambiente, transforma a vida dessa mulher. E aí, essa mulher desconfia, de certa maneira, de Jesus, de que aquilo que ele estava falando com ela se tratava verdadeiramente de algo espiritual. Jesus diz para essa mulher: vá e busque o seu marido. E há uma suposição textual de que, ao que tudo indica, nós temos uma tradição rabínica de ensino que era dirigido aos homens e não às mulheres. Então, digamos que aquela mulher, ao ouvir de Jesus dizendo vai e busque o seu marido, ela automaticamente pode ter concebido a ideia de que Jesus então iria ensinar. Entretanto, como ela era uma mulher, Jesus queria ensinar para o seu marido, conforme a tradição rabínica. Mas, dado o desenvolvimento da conversa, nós vamos extraindo, sacando, tirando do texto outras conclusões, e vamos percebendo que não é isso que Jesus quer fazer. Não se trata disso. Porque a mulher diz para Jesus: eu não tenho marido. E aí ela poderia ter então colocado Jesus numa situação crítica, porque ela diz: olha, se você quer ensinar alguma coisa para o meu marido, você vai ter que ensinar para mim, porque eu não tenho marido, eu não tenho homem. Então, se você quiser ensinar alguma coisa para mim, fala na minha cara, fala no boca a boca aqui, fala olhando nos meus olhos, fala direto. Seja objetivo e fala comigo, porque eu não tenho marido, não vai adiantar. Se é uma mensagem que o Senhor quer transmitir, pode me passar. E aí então Jesus diz para essa mulher: realmente você está coberta de razão. Você não tem nenhum marido. Na verdade, você teve 5 maridos, e que agora o que você vive não é o seu marido. E aí essa mulher então, embasbacada com essa revelação messiânica, cristocêntrica, diz para ele: você é o Messias. Você é o prometido. Você é Deus entre os homens. Você é o ungido de Deus. Você é o Filho de Deus. Ora, essa é a narração episódica da história que acabamos de ler em João capítulo 4. E a pergunta que nós fazemos é: o que eu e você podemos aprender com esse diálogo breve de Jesus com a mulher samaritana? Primeira lição que nós extraímos desse texto é que todos nós temos sede do perdão e do conhecimento de Deus.